a idiotização de Bob Esponja ao longo do tempo, do nosso mano Bentley Recaps. Bora lá. O que acontece quando se mistura expressões faciais mega exageradas, gritaria irritante a cada 10 segundos, nojeira gratuita e muitas, mas muitas bizarrices visuais? A gente cria humor, é claro. Não é? A gente cria o Bob Esponja atual, mas como um personagem que É uma coisa que eu percebi, cara. Eu tava vendo os episódios recentes e realmente, quando eu vi, eu falei, pô, eu fiquei velho. Acho que eu fiquei velho, não é mais pra mim. Só que aí eu fui ver os episódios antigos e falei, caralho, é muito bom. Então, tipo, realmente perderam a mão, ainda mais depois infelizmente, né, da infelizmente partida do nosso mano Steven Hillenburg. Então, perderam muito a mão de Bob Esponja. Eu sei que é feito pra criança, só que ainda assim, tá ligado? Essa atualização não pegou. É diferente, por exemplo, eu acho Pokémon Journeys uma ótima readaptação de Pokémon pra ser pra criança, entendeu? Mas ainda é bom, entendeu? Como a primeira temporada. Só que Bob Esponja, eu não sei, realmente ficou bobo demais, idiota demais. Parece que é só uma forçação de tentar prender a criança ali na bobeira e não desenvolver nada, tá ligado? Mas vamos ver o que o maluco vai trazer aqui pra gente. era tão querido pelo público e cheio de personalidade, se torna uma casca vazia que te faz questionar a própria sanidade depois de assistir só 5 minutos de um episódio que repete as mesmas piadas de novo e de novo e de novo. Muita coisa precisou ter mudado para que chegasse nesse ponto, muita coisa mesmo. E os filmes recentes também, tá ligado? Se você comparar os filmes, os dois últimos que saíram, com o primeiro filme do Bob Esponja, puta que pariu, não tem comparação. Uma parte do caminho, esse personagem saiu de um idiota com carisma, que tinha um coração de ouro e boas intenções, pra só um idiota. A nossa história começa nas 3 primeiras temporadas, onde o sonho de um homem se tornava realidade. Toda a paixão de Steven Hillenburg por sua obra ficava estampada em cada episódio, com tramas e personagens bem escritos, cativantes, genuínos, mas acima de Mano, essas 3 primeiras temporadas só tem banger, mano. É só episódio bom, cara. tudo, Mas aí é o problema de The Walking Dead, de Supernatural, né? E querer estender demais a obra, que aí acaba perdendo um pouco, né, disso. Turma da Mônica também tá passando por isso, tá ligado? Os gibis já não tem a mesma qualidade, então acontece quando você tenta fazer uma franquia durar mais que 10 anos, tá ligado? Simpsons é a mesma coisa, acontece, pô, é inevitável. divertidos. Esse amor por sua criação e toda a dedicação que foi colocada nela refletiu na maneira profunda e engraçada com que Bob Esponja era retratado no começo. Um adulto que agia de um jeito meio infantil e bobo, mas que no final das contas ainda era um adulto. E é exatamente por isso que ele tinha seus momentos mais emocionais quando Esse episódio da pizza é muito bom. É muito bom. falhava em fazer um bom Do nada, o Bob Esponja acha uma pedra e dirige a pedra, pô. Vai se trabalho, fuder. como naquele episódio da pizza, ou então seus momentos de raiva, quando alguém passava dos limites, abusando da gentileza dele. O Lula Molusco tá morando na minha casa e me deixando louco! E você não quer ele de volta por causa de uma moeda idiota! Ei, onde você vai? Trabalhar! Você tem um emprego? E por que não? Eu não sou um idiota preguiçoso e irresponsável que fica na cama o dia inteiro. Pô, é muito bom, mano. É muito, muito bom, mano. Às vezes ele E, tipo, o legal é que no começo do episódio o Bob Esponja gosta, né, da ideia do Lula Molusco ir morar com ele. Ele, vamos morar junto. Só que aí depois o próprio Bob Esponja fica puto. ficava reflexivo quando não sabia o que fazer, às vezes ficava inseguro ou com medo. Era possível enxergar uma certa responsabilidade nele e empatia com as pessoas ao seu redor. E apesar de poder dizer que ele era criativo, otimista, inocente ou qualquer outra coisa que foi citada antes disso, nenhum desses traços o definia completamente. Tudo era bem equilibrado e fazia sentido, algo que o tornava complexo e muito amado. Mas como tudo que é bom dura pouco, ao longo do tempo a nossa esponja favorita saiu de um adulto com algumas atitudes infantis para uma criança que se fingia de adulto às vezes. Saiu de um cara tranquilo e amigável para um palhaço hiperativo que fica gritando e chorando sem parar por qualquer motivo. Saiu de alguém inocente, com boas intenções, para um psicopata que Lembrando também daquele episódio que o Lula Molusco, ele
aposta com o Bob Esponja que ele não consegue ficar um dia inteiro sem chorar. Aí quando dá 24 horas certinho que o Bob Esponja tá sem chorar e ele solta, filho, sai tipo a hidrobomba do Blastoise do olho dele, mano. É muito bom, mano. Muito bom, velho. Bob Esponja. Se você nunca assistiu, assista Bob Esponja clássico, porque é lendário, lendário. Basicamente, atormenta Volta, saiu de alguém inocente, com boas intenções, Ah, minha perna! Pô, é muito clássico, muito clássico. pra um psicopata que basicamente atormenta todo mundo ao redor, sem ligar pra Eu não consigo olhar pra esse. pra senhorita Puff aqui e não rir, mano. Que o Bob Esponja desgraçou com a vida dessa mulher, velho. E com sua mãe. Tô gravando aqui, fecha aí. nada. Outros personagens principais, como o Patrick, Lula Molusco ou o Sr. Siriguejo, por exemplo, também mudaram de O Lula Molusco eu não parei pra analisar como é que ele tá nos novos episódios, mas o seu Siriguejo, como trocou o dublador, né? Aí já perdeu um pouco a alma. mais tá em ligado? comparação com o que eles eram no começo. Eles se tornaram tão odiáveis quanto o protagonista. Mas em especial, eu realmente preciso destacar o Patrick. Eu Sim. não posso deixar de fazer isso. Eu não me perdoaria. Ele consegue ser o pior. Esse cara se tornou absolutamente insuportável ao longo das temporadas. Eu não E nem foi recente, eu acho que a partir da sexta temporada ali já começa a dar uma cansada o Patrick. sei o tá que ligado? fizeram com esse personagem, porque antes ele meio que se resumia a um bobão, gente boa, que tentava ajudar na maior parte das vezes, e agora chegou em um ponto Pô, isso aqui, olha isso aqui, velho. Pô, era muito bom, mano. O que fizeram com você, meu mano Bob? Cara, esse episódio é muito onde foda. é impossível assistir uma cena em que o Patrick aparece sem ficar irritado, incomodado ou sentindo desgosto. O Patrick virou o Zenitsu de Kimetsu, tá ligado? Que você, não, chega, não, sai. Cara, o Zenitsu, desde a primeira vez que ele apareceu, a fita desse filho da puta fica gritando igual um retardado, mano. Vai se fuder, pô. Aí quando o Zenitsu fica foda, você fala, podia ser caladinho assim o tempo todo, ser sério o tempo todo. É tipo o Patrick agora, mano. Você não aguenta mais ele em tela, os tempos de tela Enfim, dele. essa diferença do Bob Esponja antigo pro atual é tão brutal que existem muitas artes por aí e até discussões de fãs sobre como os dois jamais seriam amigos se tivessem a chance de se encontrar. E o motivo disso é bem simples. Um não teria paciência pra lidar com o jeito irritante do outro e acabaria surtando. O que iria acontecer é o seguinte: provavelmente o Bob Esponja antigo iria ficar feliz conhecendo uma outra versão dele pelos primeiros 30 segundos e até tentaria ser legal e educado no começo, mas depois de ver o quanto que aquele maluco é chato, ele começaria a ficar cada vez mais e mais irritado, até que chegaria um momento onde ele explodiria surtando e gritando para que o outro, sei lá, calasse a boca, e provavelmente seria isso mesmo. Os motivos para essa decadência são muito complicados e para O episódio também, né? Não sei por que eu lembrei dele vendo essa cena, mas o episódio da concha mágica, pô. Mano, genial. Pô. Que falta faz Steven Hillenburg, mano. Que falta. entender tudo, a gente precisa ver muitos fatores importantes. Dinheiro. A culpa foi do dinheiro. O coitado do Bob Esponja já deveria estar dormindo com os peixes há muito tempo atrás, descansando tranquilo, junto a um belo legado que foi construído. A vontade do criador era de que a obra tivesse terminado com o filme que veio depois da terceira temporada. Aquela seria a Porra! grande despedida de um Caralho, ia ser muito foda. Ia ser muito foda se tivesse acontecido, mano. Pô, não sabia, velho. Pô, as 3 temporadas, só banger todo episódio, e vem um filme do Bob Esponja, que é muito bom, muito bom. Eu vi em looping essa porra na infância, e depois que eu cresci, eu fui assistir com meu filho, eu falei, caralho, velho, eu quero ver em looping de novo, que é muito bom, muito bom, velho. Ah, não, velho, se tivesse acabado ali, Bob Esponja ia estar no Olimpo dos desenhos do cartoon infantil, tá ligado? Porra, e é bem aquela, a galera não sabe a hora de parar, é igual... O povo tem que aprender com Breaking Bad, velho. Soube parar, soube. É isso. Aqui terminamos. Aqui acabamos. Outra série foda que soube usar e parar. Dark, da Netflix. Muito foda. 3 temporadas, beleza. Apesar da terceira temporada ter corrido muito com algumas coisas, eu preferi isso do que ficar enrolando, tá ligado? E outra série que eu espero que fechem em 3 temporadas redondinhas
certinha, é o problema dos Três Corpos. Eu vi a primeira temporada, né? Me apaixonei pelo universo. Aí eu fui lá, li os 3 livros, igual um cracudo. E, rapaziada, quem viu aí a primeira temporada e ficou empolgado, vocês não estão preparados porque vai, tá? Só queria deixar claro que vocês não têm ideia do que vai acontecer, tá ligado? Não tem ideia. E quando acontecer, vocês vão ficar tipo assim. Tá ligado? Eu acho que essas 2 próximas temporadas, se for bem feito, tem potencial de superar Interestelar, tá ligado? E eu não tô louco, eu não tô maluco. Interestelar é meu favorito, até. Tipo, não a história, mas filme é o meu favorito. Mas a história de O Problema dos Três Corpos, pra mim, é melhor que Interestelar. E se for bem feito, o que tiver que ser feito. Puta que pariu. O episódio ali, eu acho que o episódio 6. O final do episódio 6 e o começo do episódio 7 da segunda temporada vai quebrar a internet, mano. Porra, vai ser muito foda. E eu espero que seja. Siga os livros bonitinho. Obviamente, adaptações estão sendo feitas. Eu gosto da série, a adaptação que eles fizeram. Com um grupo de amigos e tal. Acho que combina bem. Não precisava ser igual ao dos livros, que o dos livros é completamente diferente essa questão. Mas 3 temporadas, bonitinho, acabou. E é isso, pô. Não inventa moda, não inventa, pô. Projeto feito com muito carinho e que já tinha aproveitado totalmente a fenda do biquíni e seus habitantes incríveis. O normal era que programas infantis durassem de 3 a 4 temporadas, então fazia bastante sentido. Naquele ponto eram quase 120 episódios produzidos e a hora do adeus tinha chegado. Ao menos teria se a Nickelodeon não tivesse planos um pouquinho diferentes. Acabou que aquele não foi o fim, mas sim um recomeço. Um recomeço totalmente... Eu, no lugar do Hillenburg, pô, fechei minha obra. Fechei. E vem a Nickelodeon com um caminhão de dinheiro falando, vamos lançar a 4ª temporada. Eu não sei se eu negaria também, né? Como fã, eu falaria não. Temos a obra perfeita, não precisa. Mas, pô, pingando os royalties no meu bolso ali, eu não sei se eu falaria não também. Dá pra entender os caras. Tem direção, repleto de erros e com uma falta de criatividade bastante notável. A produção então continuou na 4ª temporada sem a maior parte da equipe original e sem o próprio criador, o que resultou nas 2 temporadas seguintes tendo um tom um tanto quanto repetitivo, mas ainda com alguns episódios decentes ou memoráveis, por mais que fossem raros. Aquele equilíbrio presente nos personagens ia se tornando cada vez mais apagado, e conforme mais temporadas eram lançadas, a qualidade continuava diminuindo. Até que tudo foi, digamos assim, por água abaixo. O que nos leva até esse estado atual. Piadas exageradas e sem nenhuma criatividade, que se resumem a... Ainda tem alguns episódios novos que são interessantes, tá ligado? Eu acho que na 7ª temporada tem um episódio que a Sandy quer bater todos os recordes do Guinness, tá ligado? Ele é legal. Então tem alguns raros brilhantismos ali de criatividade da série, mas realmente são acontecimentos que antes era o padrão da série. Gritos, nojeira e caretas. Personagens se tornando sombras desagradáveis do que foram um dia. Um ritmo cada vez mais frenético e superficial, que deixa uma coisa bem clara. O foco é manter uma marca viva enquanto ela continuar gerando grana. Não interessa se o Bob Esponja já não é mais o Bob Esponja. O Steven queria que a série terminasse porque queria ser capaz de ter mantido a qualidade e aquele charme inicial presente nela. Ele acreditava que se continuasse no ar por muito tempo, as coisas poderiam acabar desandando mais cedo ou mais tarde. Eu era muito mais a favor de ter deixado e alguns anos depois faz um filmezinho ali, puxando. Mas tinha que ser com Hillenburg, né? Sem ele é foda. Mas podia fazer um filme 2 anos depois, bem trabalhado. Ou até mesmo fazer um remake das 3 primeiras temporadas, né, com os gráficos mais atuais, assim, mas os mesmos episódios, tá ligado? Só fazer, não um remake, né, um remaster. Remasterizar, deixar em HD, deixar bonitinho, porque como a gente assiste tudo agora na TV, tudo 4K, você vai assistir essas obras antigas, fica bem distorcido, né, porque foi feito para televisão de tubo, então, e a televisão de tubo, ela mesclava os pixels e deixava a imagem melhor, coisa que as TVs de LED agora, as OLED não fazem, tá ligado? Então fica bem... Você sente uma estranheza. Então podia talvez ter esperado para relançar,
Mas tem que ter cuidado com a obra. Não pode deixar passar. Tipo os Simpsons aí com 30 e tantas temporadas. Não sei se já chegou a 40, tá ligado? Perde, não tem o que fazer. Muda todo mundo. É o barco de Teseu, né? Que vai, sai uma peça entre outra, sai uma peça entre outra. Chega um momento que não é mais, tá ligado? Então é complicado tentar estender. Eu sei que dá dinheiro, mas é foda. Igual em videogame, você vê Assassin's Creed aí, que até respira um pouco. Assassin's Creed Shadows foi um jogo ok. Mas todas essas franquias longas demais, tá ligado? Que tem jogos demais, é complicado. Algumas saem, assim, da. Algumas são exceções, eu ia falar do GTA, né? Mas o GTA é diferente, ainda assim é diferente e eu acho que GTA não saturou justamente por esse gap aí de 2013 pro ano que vem pra lançar o 6, então até nisso, mesmo a franquia tendo muitos jogos, esse gap de timing agora entre o 5 e o 6 e o 7, que vai saber quando que vai sair, já ajuda a manter, tá ligado? E não saturar o game. E Bob Esponja poderia ser lembrado como um daqueles programas que passaram do ponto e que as pessoas imploravam para que fosse tirado do ar. O desejo dele era de que o desenho tivesse um tempo de vida natural, porque era importante deixar os espectadores querendo mais, ao invés de manter-se prolongando com episódios cada vez piores e mais distantes daquele resultado especial que eles tinham alcançado. Padrinhos Mágicos também entrou nessa, né? Tipo, depois de um tempo começou a dar uma quedinha interessante de qualidade também. Nas 3 primeiras temporadas, e o quanto que esse cara deve estar se revirando no túmulo é brincadeira, porque basicamente não existe mais alma ali, aquela identidade desapareceu, aquele charme desapareceu e virou uma coisa Aquele episódio ali que tem um maníaco solto, só que o maníaco é o Bob Esponja. Aí o Patrick liga pra ele: Bob Esponja, o maníaco tá aí. Aí o Bob Esponja corre pra direita. Aí o Patrick, ele correu pra direita. Aí o Bob Esponja corre pra esquerda. Ele correu pra esquerda, mano. É muito bom, mano. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Que pena. É um pecado que fizeram com o meu mano Bob Esponja. extremamente genérica. O Bob Esponja não é mais inteligente, carismático. O episódio dos hambúrguer colorido também, porra, mas eu acho que era um dos meus episódios favoritos na infância, que tinha os hambúrguer colorido diferente. Eu queria experimentar os hambúrguer Não tem diferentes. mais um certo nível de maturidade? Não é mais absurdo de um jeito bom? Só é absurdo no sentido de ser idiota. E essa idiotização do personagem que acabou transformando em algo completamente diferente começou depois dele se tornar o grande mascote da Nickelodeon. O problema é que Me deu até agora um insightzinho de fazer um vídeo no canal principal trazendo best moments dos episódios clássicos, tá ligado? Talvez eu faça isso aí mais pra frente, quando eu tiver tempo como a gente e paciência também, né? Pra pesquisar e montar o roteiro. sabe, mascotes não tem lá muita personalidade. Eles agem de um jeito meio bobo, fazem palhaçada e só mantêm aquela mesma expressão com um sorriso o tempo todo. Mesmo que já não tenha mais graça, há um bom tempo. E é isso, rapaziada. De fato, um pecado muito grave que fizeram com Bob Esponja. E é de aquela, né? Não só Bob Esponja, Simpsons, Padrinhos Mágicos, todas essas séries, né? The Walking Dead, Supernatural, Flash, tá ligado? Arrow, todas que, tipo, estourou a primeira temporada, temos conteúdo por 20 anos. Não é assim, tá ligado? Não é. Tanto eu gosto de assistir obras onde o autor já pensa no final antes, tá ligado? Tipo, ele pensa no... Ó, a obra vai começar assim, ela vai terminar assim, e ele vai construindo, né, os meios para que o final aconteça. Mas você pode ver que as obras que já tem um final pensado e que obedecem esse final, ela tem muito menos furo de roteiro e ela é mais curta, mas é memorável, tá ligado? Memorável. O problema é quando o autor vem, cria uma temporada e dá certo, aí ele não sabe mais pra onde ir, entendeu? E vai mudando, tá ligado? Eu não sei se o Kishimoto teve isso com Naruto, porque o Shippuden mudou muita coisa. Eu já falei em alguns vídeos aqui que o Itachi é o maior retcon de Naruto, que era pra ele ser vilão, e o Kishimoto inventou do nada que era pra ele ser herói. Mas porque justamente o Kishimoto não pensou no final de Naruto
quando começou a escrever ele, começou a dar certo e etc. Mas é isso, rapaziada. Séries memoráveis não podem ter mais do que 5 temporadas, talvez. Não sei se eu tô falando merda, mas dentro da minha vivência é isso. Se a série tem mais de 5 temporadas e a rapaziada... E é uma série mais interessante, tipo, sei lá, Supernatural, assiste até a quinta. The Walking Dead, assiste até a quinta. Você estará satisfeito. E é nóis.